Se existe aí um grande mito entre os fãs de Game of Thrones é de que os dragões foram extintos devido à guerra que estamos vendo aí em House of the Dragon. Afinal, existem aí pelo menos meia dúzia de dragões que saem ilesos e continuam vivos por anos e anos após o fim da dança. Esse é o caso, galera, por exemplo, da Asa Prata e do Chip Stealer, que são vistos por décadas após o fim da treta entre verdes e negros. É claro, a dança dos dragões ceifou sim a vida de muitos dessas bestas, mas está longe de ser o real motivo para a extinção dessas criaturas. Então, o que realmente causou o desaparecimento dos dragões por quase um século. No vídeo de hoje, galera, nós vamos falar de todas as teorias que explicam por que afinal os dragões foram extintos no universo de Game of Thrones, incluindo, é claro, a famosa teoria da conspiração dos Masters que vocês pedem tanto. É claro, além dela, existem também outras teorias e explicações muito pouco conhecidas que também são super coerentes, que explicariam afinal o que exterminou os dragões após a guerra. Lembrando, antes de tudo, que esse vídeo vai ter spoilers, afinal vamos abordar o que acontece com os dragões que conhecemos aí na série. Já senta o seu like aí embaixo do vídeo e confere também a sua inscrição aqui no canal, afinal isso ajuda demais o voo do dragão. Combinado? Então bora pro vídeo. Como eu falei lá no começo do vídeo, a Dança Dragões, que é a guerra que estamos acompanhando em House of the Dragon, é responsável sim por ceifar a vida de muitos dos dragões que conhecemos, como aí é o caso do Arrakis da Melis, assim como já vimos na própria série. A maior parte dos dragões realmente acaba morrendo em duelos contra outros dragões ou por consequência deles, como é o caso do Sunfire, que fica tão ferido e machucado devido a tantas brigas que participa que acaba falecendo pouco antes do final da guerra. Mas bem, acredito que isso quase todo mundo aqui já sabe. O que poucos sabem é que alguns dragões sobreviveram mesmo após o término da Dança dos Dragões, sendo que existem relatos de outros ovos que até eclodiram quando a guerra acabou. Porém, o fato é que depois disso os dragões nunca mais foram os mesmos. Assim como a Daenerys diz lá na 7ª temporada de Game of Thrones, os dragões que nasceram após o final da dança mal chegaram ao tamanho de cachorros, nunca se desenvolveram e aos poucos nem conseguiram mais voar. Pouco a pouco, as bestas formidáveis, assim como conhecemos aí em House of the Dragon, definharam ao ponto de não se reproduzir mais e desaparecer por completo. Por isso que os dragões que nascem após o final da dança mal são conhecidos. Afinal, os Targaryens tinham até mesmo vergonha de expor eles. É o caso do último dragão, que nem mesmo recebeu o nome. Era um dragão fêmea, de cor verde, porém muito pequena e atrofiada. As suas asas eram murchas e fracas e jamais pôde voar. Apesar disso, conseguiu colocar 9 ovos, todos bem pequenininhos que jamais eclodiram. O último dragão nasceu no reinado do rei Aegon III e faleceu alguns anos depois, em 157 depois da conquista, pouco mais de 25 anos após o fim da dança. No entanto, antes disso tivemos também grandes dragões que sobreviveram à guerra e continuaram vivos por muito tempo. O primeiro deles é a Asa Prata, que perde seu montador na Batalha de Tumbleton e depois passa a viver em um lago lá na Campina, permanecendo por muitos anos isolada e depois desaparecendo com o tempo. O Chip Stealer, ou Roubo Ovelha, que nos livros é montado pela Nithos e na série deve ser o dragão da Rhaena, é outro que sobrevive. Em Fogo e Sangue, a Nithos foge com ele lá para as montanhas do vale. O rei Aegon III chega a ordenar que seus homens o capturem, porém eles acabam falhando. Tanto o Chip Stealer quanto a sua montadora permanecem no vales isolados, vivendo aí com as tribos dos clãs da montanha, até nunca mais serem mencionados novamente. O mesmo, galera, acontece com 2 dragões que não participam da dança: o Selvagem Canibal, que nunca teve um montador, e a Morning, que é a dragão da Rhaena Targaryen, que acaba nascendo bem lá no final da guerra. E o que muitos esquecem é que os dragões por pouco quase foram extintos muito antes do começo de House of the Dragon. Isso, galera, aconteceu no cataclisma que exterminou o Império Valeriano. Inclusive, isso aparece bem no início da abertura da série, visto que é desse cataclisma que surgiu a família Targaryen como conhecemos hoje. Nós sabemos muito pouco sobre o que foi esse cataclisma em si. É dito que no dia da perdição, cada colina que cercava o Império Valeriano explodiu, soltando fogo, fumaça e cinzas pelos céus que exterminaram até mesmo com os dragões. Apenas 5 dragões sobreviveram, sendo um deles o Balerion, o Terror Negro, que foi levado pelos ancestrais de Aegon Conquistador para Dragonstone um tempo antes. Logicamente, os dragões remanescentes da dança não se extinguiram devido a nenhum desses eventos, porém a queda de Valyria serve como um precedente para mostrar pra gente que essas criaturas não são invencíveis contra a força da natureza. Teoria da reprodução. Galera, eu queria começar por essa teoria que é muito pouco conhecida, no entanto é extremamente intrigante, que é a teoria da fertilidade ou da reprodução. Essa teoria diz que a reprodução dos dragões está diretamente ligada ao ambiente que eles estão e com o estado de humor dos seus montadores. Ficou muito claro aí para quem assistiu House of
of the Dragon que os dragões são fortemente conectados aos seus montadores. Quando a Rhaenyra, por exemplo, está dando luz à Visenya lá no final da primeira temporada, a Syrax consegue sentir fisicamente a dor dela. Outro exemplo é quando Caraxes leva flechadas durante a batalha contra a Triarquia no episódio 3 da primeira temporada. O seu domador acaba sentindo a mesma dor que seu dragão. Partindo desse ponto, podemos entender que tudo que o domador sente, o seu dragão também sente e vice-versa. Dessa forma, fica claro que em tempos de guerra, com dezenas de mortes entre os próprios Targaryens, essas criaturas ficariam tão estressadas que seriam incapazes de se reproduzir. Se nós formos listar a data e o nascimento dos principais dragões, vamos ver também que nenhum dragão nasceu em períodos de guerra, como é o caso do Caraxes, Meleys, Vermithor, Asa Prata, entre tantos outros dragões que nasceram em grande parte durante o reinado do rei Jaehaerys, um dos reinados mais pacíficos e prósperos da história de Westeros. Em House of the Dragon mesmo, observamos que o nascimento de muitos dragões como Sunfyre, Vermax, Arrax, paralelamente ao mesmo tempo que a família Targaryen está em paz e aumentando. Ou seja, na mesma medida que a Rhaenyra, o Daemon e até o Viserys têm filhos, os dragões também vão se procriando. E bem, você deve pensar que eu esqueci da Morning, a dragão da Rhaena, que nos livros nasce logo lá no final da guerra. Acontece, galera, que só deixa essa teoria mais forte, visto que a Rhaena foi a única Targaryen que ficou longe da guerra. Assim como na série, ela vai viver lá no vale e permanece por lá com os ovos que ganhou da Rhaenyra até quase a guerra acabar. Longe de qualquer conflito, estresse ou perigo, a Rhaena teria passado essa energia positiva para os ovos de dragão, onde um deles acaba eclodindo. Lembre-se de que os dragões são criaturas mágicas, com forte conexão com seus montadores, então faria total sentido que essa energia que os Targaryens transmitissem afetassem a sua reprodução, assim como afetam seu comportamento mostrado na série. Um ponto fraco dessa teoria, é claro, é que o dragão Quicksilver, ou Mercúrio, nasceu no ano de 7 depois da conquista, bem no meio das guerras dornesas, que foram lutadas pelos conquistadores e os seus dragões. Outro ponto é que mesmo depois da dança, os Targaryens continuaram se reproduzindo, e houve sim um período de descanso e paz, o que não aconteceu com os dragões que definharam até a sua extinção. O problema genético. Outra teoria que eu vou abordar aqui, que na minha visão é uma das mais coerentes com a extinção dos dragões, é a teoria baseada no conceito da população mínima viável, ou MVP. E bem, parece complicado, mas calma que eu vou te explicar de uma forma bem simples. Esse é um conceito real da biologia, que nos diz qual o menor tamanho que uma população ou espécie precisa ter na natureza para sobreviver. Quando uma determinada espécie tem um número reduzido, ela começa a sofrer diversos problemas. O principal deles, galera, é a endogamia, ou seja, quando os seres de uma espécie começam a se acasalar com indivíduos geneticamente muito próximos, quase como parentes. Tanto em seres humanos quanto em animais, a endogamia é capaz de gerar doenças genéticas raras, anomalias físicas, doenças psicológicas como comportamento agressivo, fobias e até mesmo problemas de reprodução. Um ponto interessante é que os próprios Targaryens, por se casarem e se relacionarem entre si, acabam tendo esses problemas comprovadamente na própria história dos livros. É o caso aí do Viserys, que se casou com a Aemma Arryn, que por sua vez era a prima dele, que assim como a gente viu, teve vários problemas sérios com as suas gestações. Outro ponto é que em Valyria, assim como eu falei, existiam milhares de dragões, que após o cataclisma foram reduzidos para 5, de onde vieram todos mais de 20 dragões que existem aí na dança. É fato que muitos desses dragões foram gerados por relações endômicas, que provavelmente acabaram ocasionando algumas consequências dessas. Essas consequências a gente consegue ver tanto nos livros quanto na série. A primeira delas seria o comportamento estranho de muitos dragões, que é o caso do famoso canibal, o dragão selvagem que se alimentava de outros dragões menores, comportamento totalmente incomum para um dragão Targaryen. Outro exemplo seria a Asa Prata, que de acordo com essa teoria sofria de uma fobia e ansiedade. É relatado em Fogo e Sangue que quando a rainha Alicent Targaryen voou até a muralha com a sua dragão, a Asa Prata simplesmente se recusou a voar por cima. Muitos dizem aí que isso seria devido à magia da muralha, porém alguns argumentam que a dragão teria ficado com fobia ao ser ordenada para atravessar para um local desconhecido. Outro acontecimento rola depois da dança, quando a Asa Prata se isola em uma ilha chamada Red Lake, lá na Campina, onde nunca mais acaba saindo. A dragão teria negado as suas origens e o seu instinto de viver próximo a vulcões como Dragonstone para viver o resto da sua vida lá na Campina, isolada de todos devido à fobia que ela ficou das pessoas e da guerra. Outro ponto é que os dragões mais recentes já cresceram de forma muito lenta, como é o caso da Syrax, do Arrax ou até mesmo do Vermax, que mudaram basicamente em nada de uma temporada para outra. Acontece, galera, que mesmo após o fim da dança, o número de dragões e ovos disponíveis foi reduzido mais ainda, limitando assim a oferta e a diversidade genética entre os dragões.
mestres. Dessa forma, dezenas de problemas que eram leves e quase imperceptíveis se agravaram, tornando aos poucos os dragões pequenos, atrofiados, doentes e por fim, inférteis. E bem galera, eu gosto sim bastante dessa teoria, porém ela não está imune de pontos fracos. Começando aí pelo tamanho dos dragões, que assim como já expliquei aqui no canal, existem outras teorias que explicam porque alguns dragões não crescem tanto, como o fato de que os dragões têm espécies diferentes. Assim como existem cachorros aí de vários tamanhos, nesse universo existiam também dragões de diferentes tamanhos, fora que o fato dos dragões apresentarem problemas psicológicos é aí um tanto fraco, pelo menos aí no cânone dos livros. Mas a Prata viveu por quase 100 anos, e nós temos apenas um relato onde ela não obedeceu a sua montadora, e não existe nenhum sinal de que ela tenha causado qualquer problema devido aos comportamentos parecidos. Os hábitos do canibal, por sua vez, também poderiam ser explicados por ele ser de uma raça diferente. Fora que, acima de tudo, durante a conquista só haviam 3 dragões, ou seja, um número bem pequeno, e mesmo assim eles conseguiram se reproduzir facilmente, chegando a pouco mais de 20 durante a dança. E bem, o que você achou dessa teoria? Porque agora vamos falar de uma das mais populares teorias que explicam a extinção dos dragões no universo de Game of Thrones, que é a conspiração dos mestres. Porém galera, antes de tudo, eu já peço seu like aí embaixo do vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Como vocês sabem, quase 90% que assistem os vídeos aqui do O Dragão não se inscreveram ainda. Mesmo tendo quase 5 milhões de views em 2024, nosso canal tem pouco mais de 50 mil inscritos. Cada vídeo exige uma cambada de dedicação e pesquisa, por isso eu conto com a sua ajuda para clicar no botão de se inscrever aí embaixo, beleza? Então bora continuar falando da conspiração dos mestres. Essa teoria surgiu nos livros originais lá de Game of Thrones, a partir de 2 personagens que são a Barbara e Dustin e o Arquimedes Merry, quando eles fazem alegações bombásticas sobre os mestres nesse universo. Antes de tudo, a gente precisa entender, afinal, o que é um mestre em Game of Thrones e para que ele serve. Muita gente acaba não percebendo os mestres na série, afinal, muitos deles são coadjuvantes ou até mesmo os figurantes na história, mas a verdade é que toda a casa nobre de Westeros tem pelo menos um deles. O mestre nada mais é que uma pessoa erudita, que estudou por anos e anos num local chamado Cidadela, que é quase uma universidade aí de Westeros. A função deles, depois de estudar, é servir as casas nobres, ajudando em tarefas administrativas, científicas e até mesmo diplomáticas. Os mestres são responsáveis de organizar um banquete, até mesmo de servir como médico, cuidando dos nobres quando eles estão feridos ou doentes, assim como eles são responsáveis por enviar e escrever cartas, ajudando na comunicação entre as grandes casas. Os mestres têm amplo conhecimento e estudo sobre todas as casas de Westeros, conhecendo a sua história, arsenal militar e tradições. Muitas vezes têm mais conhecimento que o próprio Lorde ou Rei. E é aí que mora o perigo de acordo com essa teoria. Com tanto conhecimento em mãos e ajudando pessoas tão poderosas, essa teoria diz que os mestres manipulariam a história de Westeros desde o começo. Afinal, não seria nada difícil para um mestre escrever algo diferente que seu Lorde ordenou em uma carta para outra casa, ou até mesmo ler essa própria carta mudando essa mensagem. Lembrem aí que muitos lords nem sabem ler. É o que a gente viu, por exemplo, quando o Lucy entrega a carta da rainha pro Boros Baratheon lá no final da primeira temporada, quando um mestre lê a carta para ele. Além disso, são os próprios mestres que são responsáveis por escrever os livros de história desse universo, incluindo o próprio livro Fogo e Sangue. É lógico, né galera, Fogo e Sangue foi sim escrito pelo George R. R. Martin na vida real, porém, segundo o próprio autor, é como se fosse um livro tirado lá da Cidadela, de dentro de Westeros, e também escrito por um mestre. Resumindo, os mestres controlam o presente e o passado da história de Westeros, visto que cada carta, mensagem e decisão passa pelas mãos deles. Muitas vezes eles só estão lá no canto escutando e observando as conversas dos lords sobre casamentos, guerras, alianças e batalhas. Fora isso, se você não sabe, a maior parte dos mestres também vem de famílias nobres. No entanto, quando eles se tornam mestres e vão estudar lá na Cidadela, eles são obrigados a abandonar o seu nome de origem. Então pode ser muito bem que você seja um inimigo dos Hightower, por exemplo, mas tenha dentro da sua casa um mestre que nasceu dentro dessa família. Logo, o que vai te garantir que ele não está tramando contra você mesmo para proteger os seus familiares? Porém, o que tudo isso tem a ver com os dragões? Acontece que não é mistério para ninguém que os mestres odeiam magia e tudo que é relacionado a ela. Eles são como se fossem os cientistas de GOT, e por isso para eles negar a magia é algo essencial. E os dragões, acima de tudo, são criaturas mágicas, sobrenaturais, assim como o próprio George R. R. Martin confirmou. Se você assistiu o vídeo onde eu explico a teoria das origens dos dragões, vai entender um pouco melhor que os dragões vieram de rituais envolvendo justamente magia. Inclusive, em Fogo e Sangue, sempre que existem relatos extraordinários sobre dragões, como por exemplo, quando é dito que um dragão se aproximou de outro para tentar salvar ele dos ferimentos, os mestres ignoram, afirmando que são apenas boatos e falácias
mentirosas. E a partir daqui a gente tem duas grandes teorias. A primeira diz que os Maesters são responsáveis por causar a dança dos dragões. Quem defende essa teoria afirma que os Maesters manipularam os Targaryens para que a dança acontecesse. Primeiro, que quem cuidava da Aemma Arryn, por exemplo, a mãe da Rhaenyra, era um Maestre. Logo, seria muito possível, por exemplo, que ele envenenasse a comida dela para que as suas gestações nunca dessem certo, impedindo assim o Viserys de ter um filho homem. Eles falam também que foram os Maesters quem coagiram o Viserys a ordenar que a Rhaenyra casasse com Sor Laenor, sabendo a sexualidade deles. Os Maesters já esperavam que a Rhaenyra nunca tivesse filhos legítimos. Dessa forma, a casa Hightower prevaleceria e Aegon facilmente se tornaria rei. Durante a dança, nós temos encontros também muito estranhos, como, por exemplo, o fato do Lucy ir lá pra Ponte Tempestade, exatamente no mesmo momento que o Aemon Targaryen estava por lá. Visto que esse foi o estupim da guerra, é muito possível que fossem os Maestres dessas três famílias que armassem esse encontro, entre aspas, acidental. A segunda vertente dessa teoria fala que, no final das contas, os Maesters simplesmente envenenaram os dragões. Eles dizem que, no fundo, os Maesters não tinham interesse em acabar com os Targaryens, afinal, eles estavam muito bem obrigados durante o seu reinado. Isso realmente é verdade, porém que após a dança dos dragões, eles teriam percebido o quão perigosas são essas criaturas, e dessa forma se uniram para envenenar os ovos, fazendo com que as bestas jamais crescessem e seus ovos apodrecessem, causando assim a sua extinção. E vai aqui, pessoal, um spoiler sobre o final de House of the Dragon, se você quiser pular. Acontece que quem acaba ficando no trono após a dança dos dragões é o filho mais novo da Rhaenyra com Daemon, o Aegon III, que inclusive já apareceu aí na série bem novo. Esse Aegon viu a sua família inteira ser destruída na dança dos dragões, inclusive os seus pais foram mortos por essas criaturas. Dessa forma, galera, ele acaba criando um pavor dos dragões, odiando essas bestas. Ele ordena inclusive que a Morning, a dragão da Rhaenyra Targaryen, que é uma das únicas vivas no reinado dele, fique longe dele da capital. Ele chega a mandar capturar o Ship Stealer, um dos dragões sobreviventes da dança, assim como eu falei antes, apesar de acabar falhando. Logo, muitas pessoas teorizam que o próprio rei Aegon III é um dos responsáveis por se eliminar com os dragões, afinal foi no seu reinado que essas criaturas desapareceram. Outro ponto é que os Hightowers saem como derrotados, mas não são extintos, fora que a sede dos Maesters, a cidadela, fica em Woodtown, que também é a sede da casa Hightower, que depois dos Targaryens foram a casa mais afetada pela dança, saindo derrotada da guerra. Dessa forma, muitos acreditam aí que os próprios Hightowers também tinham um interesse muito grande em se vingar da casa Targaryen, extinguindo seus dragões para sempre, e assim entraram em um complô com os Maesters para envenenar essas criaturas. A teoria da conspiração dos Maesters realmente é fascinante, porém ela não está imune aí de pontos fracos. A primeira crítica a essa teoria é ela dizer que os Maesters são uma organização homogênea, onde todos eles têm um único objetivo em comum, que não faz sentido. Existem milhares e milhares de Maesters por todo o Westeros, e tem as mais diferentes cidades e vêm de várias famílias. Seria como, por exemplo, dizer que todo mundo que estuda aí na sua escola ou na sua universidade pensa igual e tem um objetivo em comum. Seria muito provável que, caso os Maesters fizessem isso, os planos deles vazassem por alguém que não está de acordo. Fora que um Maester permanece numa família até morrer e acaba se tornando parte dela, ou seja, ele nunca é trocado. Então pense que se um Maester fosse contra essa organização, eles não poderiam fazer nada como trocar ele, afinal é o Lorde da própria casa que tem esse poder. Seria muito raro mesmo se, com tantos anos de conspiração, nenhum único Maester entregasse ou deixasse escapar alguma coisa. E pensem que se isso acontecesse, os Maesters estariam condenados. Se uma única casa descobrisse que um Maester age contra os seus lords, elas espalhariam essa informação para as outras e poderiam acabar com essa ordem. Fora isso, né, a Barbara Dust e o Arquimedes Merry, que são os personagens que levantam essas teorias nos livros, são bem excêntricos e pouco confiáveis. A Barbara Dust, por exemplo, é frustrada pelo fato de nunca ter se casado com Ned Stark e acusa os Maesters de terem mudado isso. Outro ponto é que o próprio rei Aegon III, por exemplo, poderia ter escolhido envenenar os dragões por vontade própria, talvez com auxílio sim de algum Maester, mas sem a necessidade dessa ideia a partir deles. De qualquer maneira, eu ainda assim acho essa teoria fantástica, claramente uma das mais doidas e fascinantes de todo o universo de GOT. E se você já se perguntou por que os dragões da Daenerys, mesmo com menos de 10 anos de idade, são maiores que os dragões como a Syrax, que tem mais de 30, confere esse vídeo onde eu te explico a diferença de tamanho deles. Ou então fique aí com o vídeo onde eu te mostro os novos dragões que vão aparecer na terceira e na última temporada de House of the Dragon. Por hoje era isso, galera. Valeu e fui!